Salmo de número 31. Então, o Salmo de número 31 também é atribuído ao rei Davi. É um salmo que traz uma. A gente vai ver aí essa questão da angústia de Davi e, ao mesmo tempo, a confiança e a entrega de Davi diante de Deus, né? Esse salmo é um salmo que é visto como um salmo de refúgio em meio ao sofrimento. E é legal porque ele mostra a jornada de Davi da dor para a esperança. Então é um salmo em que Deus mostra para nós como sair da angústia. Esse negócio de como sair não tem uma regra, não tem um passo. A Bíblia não tem, às vezes, como é que eu vou dizer isso? Que a gente ouve assim, 7 passos para isso, 5 passos para aquilo, é, 3 chaves disso. A vida do ser humano ela é tão complexa porque é difícil você dar uma receita de bolo para alguma coisa, mas existe um caminho, um processo, isso é inevitável. Então, Davi ele fala do processo dele, que serve de inspiração para a minha vida, a sua vida aí, com certeza. E ele é dividido aí, né? Ele já traz aí o verso de 1 a 5, ele traz essa confiança, né? Então vamos lá. O refúgio em Deus aí, essa confiança de Davi. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Então ele traz ali o Adonai, a presença do Pai ali. Ele confia em Deus e nele põe a confiança. Antes de lamentar, antes de colocar o sofrimento, Davi fala para Deus: Olha, Senhor, o Senhor é meu Pai, e é no Senhor que eu vou me refugiar, e que eu não seja jamais envergonhado, e livra-me por tua justiça, não pelos nossos méritos. E isso é muito importante, porque se Deus julgasse a nós pelos nossos méritos, é, isso seria assim algo, nossa, terrível, né? Porque é difícil a gente entender esse processo. E aí, como vencer isso? É só pela misericórdia do Senhor. Não tem como. E Davi entendia isso, Davi sabia disso, e Davi traz agora isso diante de Deus. No verso 2, aí ele fala: ó, inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. Então, Davi, ele olha para Deus e ele vê, né, essa necessidade de ser escutado. É, quando ele fala essa frase, quando a gente acabou de ler no verso 1, quando ele fala lá, é, em ti, né, me refúgio, e não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina os teus ouvidos e livra-me depressa o seu, é, depressa, né, e ser meu castelo forte. É, Davi, ele entende que só Deus pode livrar ele das lutas. Quando em algum momento na vida nós passamos por esse processo de luta e dificuldade, algo que você pode olhar assim e falar: Nossa, eu não sei nem mais como orar sobre isso. É essa situação de Davi ali. A Bíblia não descreve o momento exato desse salmo, dessa oração de Davi, mas nós temos que lembrar que foram 40 anos ali de reinado ali de Davi. Então, assim como eu e você, são 365 dias todos os anos. É lógico, tem dia que vai estar bem, tem dia que vai estar mal, tem dia que tem perseguição, tem dia que não tem dia que tem luta, tem dia que não tem dia que tem enfermidade, tem época que não tem.
Davi foi casado, tinha filhos, tinha netos, as coisas não andavam bem, volta e meia tinha uma guerra, quase uma guerra civil. Em dois momentos de Davi foram muito, como é que nós vamos falar? Muito delicado. Essa questão de Saul e depois a questão de Absalão. Essas duas fases de Davi foram épocas bem complicadas ali. Então não foi algo muito simples, levou anos. Absalão ficou anos na porta acusando o pai. Davi via isso, era triste. Assim, a gente olhar, por isso que não tem como medir, e não tem como dizer, essa dor é menor ou aquela maior, mas Davi, ele vê isso, e ele olha para Deus e fala, olha, a minha situação é essa, ouve Deus, ouve, e seja ali o escudo. O verso 3 ele diz, porque tu és minhas rochas e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Então, assim, eu não sei qual vai ser o caminho que Deus escolhe para nós em meio às lutas, mas Ele vai nos conduzir e nos guiar. Aí é como o Salmo 23, pela vereda da justiça do Senhor. Na nossa vida, o mais importante é entender isso. Como é que eu vou sair dessa situação? Não sei, mas eu sei que Deus vai me conduzir. E aí é aquele momento da dependência de Deus. Deus, me ajude, me guia, me oriente. E aí ele chega no verso 4 e ele diz lá, tira-me, tirar-me-ás do laço, que as ocultas me armam, pois tu és minha fortaleza. Talvez é bem ali a situação de Absalão, depois de Amassa, que tentou tomar o trono. Então, assim, é, é, talvez seja bem. Davi via essa questão do lado, um comentário aqui, um comentário ali. Ele via alguém tentando lá. E aí, lógico, o verso 5 que é a chave do ouro ali, porque ele se via o diabo armando para ele, infelizmente usando pessoas invejosa lá, ciumenta, sei lá, e você pode colocar qualquer coisa, não importa. Mas isso não é o mais importante. Eu vejo como José do Egito, Daniel, então, nem se fala, né? Mas aí Davi, o verso 5 que é repetido por Jesus na cruz. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Então, assim, a mesma frase que foi citada lá em Lucas 23:46, quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus citou o Salmo, né, o Salmo 31, verso 5, e entregou o Espírito. Ou seja, às vezes a nossa alma ela fica preocupada com muitas coisas, e isso interfere até no nosso espírito, ao ponto de muitas vezes, e aqui Davi coloca o espírito porque a alma dele já estava abatida. A alma dele às vezes não queria nem orar. Não é que é algo que a pessoa fala assim, nossa, eu não sinto nem prazer em orar ou ler a Bíblia, tudo. Isso acontece na vida de qualquer cristão. Essas lutas, essa angústia. E Davi vivia exatamente isso naquele momento. E ele chega ao ponto de falar, Deus, olha só, quando ele chega no verso 5, né? E ele fala assim: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu não sei mais o que fazer, não sei para onde ir. E tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Esse é o nosso Deus, o Deus da verdade, o Deus que traz essa presença. Aí, quando nós chegamos no verso 6 a 8, Davi, ele parece que tinha algo ruim no governo dele, que era essa questão da idolatria.
E Davi, ele chega e ele chama a atenção do povo e de quem estava perto dele, e aborrece os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Em volta do reino de Israel tinha a questão de Baal era muito forte, essa idolatria, Moloque também, entre Astarotes, tinha vários deuses ali que permeavam, desde a época de Balaão, permeavam ali em Israel. E aí, depois a gente estudou em Apocalipse, a gente vê isso bem na época de Jesus, e estava bem aflorado, né, essa questão da idolatria mesmo dentro de Israel. Então, Davi ele chama atenção, tanto é que a esposa de Davi, Mical, quando Davi foge de Saul, a Mical ela coloca uma estátua lá, um ídolo dela, que não era pequeno, debaixo dos cobertores lá. Então você vê que ela flertava ali com Yahvé e outros deuses ali, no entendimento dela. E Davi, e então isso estava ali. E Davi se sentia incomodado com isso, né? Então ele sabia que aquilo era só pau e pedra, que não tinha vida naquilo. E Davi chama a atenção. E você vê que assim a ira de Davi com questão de idolatria não era com questão do povo. Ele fala aborrece para incomodar a pessoa mesmo, que ela veja que aquilo é uma mentira. Por isso que no verso 5 ele fala o Deus da verdade, e aí ele põe os deuses da mentira, logo no verso 6. E eu me alegrarei, diz o verso 7, e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. E aí, agora ele coloca, olha só, por que isso é importante? Porque ele traz esse crescimento. Ele vê que as pessoas que estão buscando envergonhar Davi, humilhar Davi, passar a perna em Davi, são pessoas que são idólatras, pessoas que ficam flertando com Deus e com o diabo. A verdade é essa. E não sabe o que quer, como diz Tiago, é como o vento impelido, como a onda impelida pelo vento, vai para qualquer lugar. Então, assim, ele chega e ele traz essa ideia e ele fala, olha, aborrece esse povo. Mas aí ele olha para si e fala, o meu coração vai se alegrar no Senhor, pois Deus tem visto a aflição do meu coração e conhece a angústia da minha alma. Agora Davi cita a alma dele. Então, o que ele fala lá do Espírito, ele por algum momento ali, a alma de Davi ele traz e fala: Deus, olha minha alma, está aqui perdida, sem saber o que quer. Ensina ela. O espírito é seu, mas como diz o Senhor, né? O espírito está pronto, mas a alma, ela, a carne é fraca, a alma está aí perdida aí para um lado e para o outro, né? Ela ainda não entendeu o propósito do espírito muitas vezes. Porque a alma nossa é o que sente a tristeza, a angústia, o medo, a ira, a decepção, a raiva, a, a pequenez. Aí ele chega no verso 8 e ele fala: E não me entregues a mãos do inimigo, firmasse meus pés em lugar espaçoso. E aí Davi ele traz a ideia agora, né, de que ele não só rejeita a idolatria, aqueles que são enganados pelo diabo, mas também ele fala: olha, Deus me colocou numa posição de autoridade. E Davi entende isso, e aí ele pode ter toda a liberdade para falar com o Senhor. E aí ele coloca toda a sua alma. Por isso que é importante quando você entra no seu quarto, Deus não se incomoda de eu e você a gente colocar essa verdade diante de Deus. O verso 9 ele diz: compadece-te
de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza. Os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo, e a minha alma e o meu corpo. A tristeza de Davi era tão grande que ele fala que a alma e o corpo dele, né, estão sendo consumidos ali. É, a tristeza é profunda, o corpo está fraco, e aí ele chega, gasta, o verso 10, gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemido, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. E o que acontece? Às vezes as coisas dão errado na nossa vida e a primeira pessoa que vai aparecer na sua vida ou na minha vida é o diabo nos acusando, porque esse é o papel dele, de nos acusar de dia e de noite. Davi estava passando por um momento difícil na vida dele, ele chorava diante de Deus, se entristecia diante de Deus, e ele via que aquilo era consequência de algum pecado. Você sabe qual que é o mal do religioso? É que ele sempre gosta também de lembrar o pecado dos outros, né? Então o religioso está sempre ali, é só olhar Jesus. Quantas pessoas levavam um e outro, os fariseus só ficavam lá, olha lá, de vez de dar glória a Deus pelo cego que foi curado, olha só, quem pecou, o pai ou a mãe que pecou? Por que que ele é cego? Gente, ora para Deus curar a mulher adúltera, ela, olha só, vamos apedrejar, ela é adúltera, a lei diz isso. Não, e ainda chega ao ponto de enfadar Deus. E Jesus, olha, o cara, a mulher tinha um cara, ele morreu, depois casou com outro, morreu, depois casou com outro, morreu, depois casou com outro, morreu, e foram cinco, e lá no céu, quem será o marido dela? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o religioso, a gente já falou isso, ele se preocupa tanto com os temas e as pessoas estão aí morrendo, se suicidando, porque eles têm uma tristeza tão profunda, a gente já falou isso em Coríntios, uma culpa tão grande e não tem ninguém que apareça para estender a mão para esse povo. E Davi, ele olha e ele fala: a minha vida está se gastando em tristeza, os meus anos em gemido. É como se Davi olha o momento da vida dele e graças a Deus, porque não tinha nenhum, tinha, né? Eu digo agora, porque agora ele já está no céu e aí ele tem uma biografia que é um filho amado de Deus, mãe amada de Deus, então é bom que cala a boca dos religiosos, mas se não, tinha alguém lá acusando ele, olha lá, está em depressão, e deve ter pecado, né? Igual os amigos de Jó. Então, assim, mas Davi ele não se incomoda com isso e ele escreve. Tô nem aí quem vai ler, ele deve ter pensado assim um salmo. Olha o que que vão pensar de mim. A alma dele estava triste. E aí ele fala lá, né? E por causa da iniquidade, quem não tem pecado? Né? João diz que aquele que diz que não tem pecado algum já se faz mentiroso. Primeira carta de João. Não tem como, né? Somos pecadores libertos pelo sangue de Jesus. E vem as tentações, vem um sopro, vem. Aí entra a hipocrisia. Não, eu não tenho pecado, não, eu não penso errado. Graças a Deus. Mas ontem mesmo orando, essa questão da hipocrisia, e eu falei, nossa, é uma verdade, porque não tem como eu falar que às vezes não vem pensamento errado, que eu não penso coisas que não devia, que às vezes olho coisas que não deviam, que não que eu busque alguma coisa errada, mas no sentido que você está andando na rua, vem um pensamento errado, e eu falo, nossa Deus, a questão não é essa de vir um pensamento errado, é questão de você ter o discernimento de falar, oh, isso não é de Deus, eu não quero para mim. É essa que é a questão.
E Davi era bem assim, porque ele não era hipócrita dizendo, não, minha mente é selada. Eu até gostaria, mas infelizmente, algum momento aí aparece alguma coisa. Então, Deus sempre está assim. E Davi ele traz essa questão da iniquidade, porque era algo que incomodava Davi, assim como deve nos incomodar também, ver alguém que entende isso. E aí ele chega, nesse sofrimento, verso 11 aí, interior dele, tornei-me o pobre para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Olha só, Davi era o rei. É, não sei se era naquele momento de Saul ou se na época de Absalão, mas assim, ou de Amassa, é, eu sei que o povo desviava de Davi. Ou o momento com Batseba ali, logo depois, né? Então, e ele olha isso aí, né? Ele tem essa dor profunda e ele se sente. O duro é isso, né? Você vê que as pessoas sabiam que Davi precisava de ajuda, mas não, vou virar as costas. É, isso que é mais triste em nós, às vezes, cristãos. As pessoas precisam de alguém que estenda a mão. Orar por aqueles que realmente não já condenar para o inferno, sabe? Triste isso. Olha lá, não, aquele lá não tem jeito. Meu Deus do céu. É limitar o poder de Deus. Se eu disser que alguém não tem jeito para Deus, é dizer que Deus pequeno é esse, hein? Que não é capaz de mudar alguém, mesmo porque a salvação não depende de quem quer e quem corre. E aí ele chega no verso 12 e ele fala: estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados. E aí ele continua, o verso 13, né, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Olha só um nível ali. Talvez seja realmente a época ou de Saul ou de Absalão, que eles queriam realmente matar Davi. E então a gente chega nesse momento aí, Davi não era bobo, ele viu a situação, mas aí ele, é lógico, é Davi. Aí é isso que é mais fascinante em Davi. Ele não se incomoda em falar a verdade com Deus, do seu sofrimento, da sua dor. Mas lembre-se de onde vem o seu socorro. E aí o 14 e 18, Davi traz essa confiança. O verso 14, quanto a mim, confia em ti, Senhor. Eu disse. Então ele fala para a alma dele, ele disse para mim mesmo, tu és o meu Deus. Gente, porque olha só, quando Jó estava naquele momento, a mulher de Jó chegou a amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó olhou para ela e falou, "Ei, fala como uma louca mulher. Quem sou eu para amaldiçoar Deus? Não é assim não, para com isso." Então Davi olha para si mesmo e fala, quanto a mim eu confio no Senhor. E eu disse para mim mesmo, Deus, Yahvé é o teu Deus. Tu és o meu Deus. E nas tuas mãos estão os meus dias. Então, Davi reconhece a presença de Deus e ele coloca, ó, a minha vida está diante do Senhor, está nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores, e faça resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. E ele cita, né, a oração sacerdotal de Moisés, e salva-me por tua misericórdia. E aí ele continua, né, essa virada espiritual aí, é, ele sai desse plano da emoção, que a alma dele estava lá, ele se derramou, chorou, chorou, levantou, mudou alguma coisa? Não, mas ele mostrou que ele confiava no Senhor e ele ia esperar no Senhor. E aí chega no verso 16, faça resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e salva-me por tua misericórdia, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. E aí ele chega no verso 18, emudeçam os lábios mentirosos que falam
insolentemente contra o justo. E aí, com arrogância e desdém, ele traz isso, essa oração, ele traz essa verdade no seu coração e ele muda a oração. Essa demonstração de confiança em Deus é algo que nos impele a orar sim. E aí o verso 19 ao 24, ele traz esse louvor e encorajamento. O verso 19, ele diz, ó, como é grande a tua bondade. Ele reconhece, ele estava orando. Gente, é isso que é mais importante. É assim, nossa, acabei de orar, aconteceu um milagre? Está acontecendo. O milagre está acontecendo. É como se Davi terminou de orar, ele lavou o rosto, a vida continuou, mas ele sabia que algo mudou no sentido que, olha, Deus, eu preciso da tua ajuda aqui. E aí o verso 19 ele diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam, no recôndito, ou seja, da tua presença no lugar ali fechado, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Então, Davi, ele traz o refúgio de Deus, o poder de Deus de mudar essa situação. Aí ele chega no verso 21, né, e ele diz assim, ó, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Ou seja, estava toda a cidade ali, provavelmente deve ter sido na época de Absalão. E eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica, súplice voz quando clamei por teu socorro. Olha só, até a alma mentirosa enganou Davi, dizendo: Ei, Deus te excluiu da presença dele. Mas aí ele fala: Mas Deus ouviu a minha voz. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. O orgulho precede a queda. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, Davi, ele traz essa renovação, ele aponta para a cruz de Cristo, né? Se entrega diante de Deus. Está no momento difícil? Se entrega diante de Deus. Confie, a sua confiança tem que ser maior em Deus do que nas próprias circunstâncias que a gente vê. Não tem problema ser sincero com Deus. Eu vejo que o Salmo 31, ele traz essa ideia de, olha, seja sincero com Deus. Deus é o seu refúgio, mesmo quando tudo vai dar errado. A verdade é essa. Confia na decisão diária de Deus. Essa confiança tem que ser diária. É nesse sentido. E a esperança sempre pode ser restaurada, mesmo em um momento difícil. Ele é nossa rocha e a nossa fortaleza. Esse é a cerne do Salmo, né? Se nós pudéssemos resumir esse Salmo, Deus não é apenas a ajuda. Deus é o fundamento da ajuda. Que Deus possa continuar nos abençoando nesse dia. E mesmo que você esteja passando por uma luta grande, saiba que a sua alma pertence a Jesus. O seu espírito está na mão de Deus. Confia nele. Ora ao Senhor, entra no quarto, chora, derrama o seu coração, mas diga para a sua alma: Deus é o meu Deus. Ó Pai, eu te dou graça porque o Senhor nos ensina a estar na tua presença. Ainda quando tudo parece que não teremos a vitória, o Senhor suscita, ó Deus, o nosso remidor, o nosso redentor. Esconde-nos, Senhor, daquilo que não pertence ao Senhor. Guarda-nos de toda ação nesse dia contra nós. Livra-nos das armadilhas do inimigo nesse dia contra nossas vidas e nos traz esperança.
que possamos orar e estender as nossas mãos para aqueles que precisam, para que o Senhor seja glorificado e teu nome seja exaltado. É que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia de outono ensolarado, que honra e privilégio estarmos juntos neste dia no Senhor. Amém?